Hoje faremos a correção da aula 1 e da aula 2, utilizando o livro fino, o livro de revisão de atividades. Faremos as correções das páginas 24 até a página 28. Conto com vocês. Vamos lá? Ao finalizarem, envie fotos das atividades para a professora Audilene. Combinado? Turminha, vamos lá então iniciar a nossa correção na página 24 no seu livro fino. A número 1 diz o seguinte: no quadro a seguir é feita uma comparação entre os sentidos mais aguçados no ser humano e no cão. Leia atentamente. O ser humano está escrito aí: visão, tato, audição, olfato e gustação. No cão, olfato, audição, visão, tato e gustação. Considerando o sentido do olfato para ambos os organismos, analise as características adaptativas e comportamentais de cada um deles e anote suas conclusões nas linhas a seguir. Então, o focinho prolongado de grande parte dos cães demonstra a importância do olfato para esses animais. Então, não é à toa que os cães têm os focinhos, o nariz grande. Essa capacidade se relaciona com seu hábito carnívoro, comportamento de caça e deslocamento quadrúpede, 4 patas. É possível relacionar o menor desenvolvimento do olfato nos seres humanos. Nós, seres humanos, não temos essa grande capacidade ao seu habitat, devido ao nosso habitat alimentar onívoro. Nós somos onívoro. O que é onívoro, tia Audilene? É que come ovos? Não. Onívoro é quem se alimenta de carne e vegetais. Come de tudo também, onívoro. Ao seu deslocamento bípede, seres humanos são bípedes porque andamos em duas, com os 2 pés. E a posição ereta, nós temos a nossa posição ereta. Então, essas são algumas diferenças. A questão número 2 já diz o seguinte: algumas pessoas nascem com uma determinada alteração relacionada aos sentidos, como a cegueira, infelizmente, muito triste, e a surdez, ou adquirem durante a vida. Devido às suas limitações, essas pessoas precisam ler ou comunicar de outras formas. Por exemplo, quem é acometido pela cegueira faz a leitura em braille. Então, eles aprendem a técnica do braille. E quem apresenta surdez também comunica-se pela língua de sinais, que é Libras. Observe as imagens a seguir e depois responda às questões. A letra A está dizendo que é o sentido da visão. Nós temos aí a técnica do braille, para quem tem problema de visão. E a letra B, elas estão se comunicando por meio da língua de sinais, que é Libras. Então, eis aí as respostas corretas. Letra B. Que sentido a pessoa representada na imagem A precisa utilizar para realizar a leitura em braille? O tato. Ela vai usar a mão, os dedos. Por isso que é cheio de, como se fosse carocinhos. Cada sinal desses pontinhos significa uma letra do alfabeto, nas posições diversas. E no caso da pessoa retratada na imagem B, que sentido é essencial para que ela possa se comunicar pela língua de sinais? A visão. Se ela não tem audição, ela precisa do sentido da visão. Número 3. Os órgãos dos sentidos estão associados a alguma secreção produzida por eles próprios ou por outra
estrutura que tem ou não relação com o sentido captado pelo órgão. Para cada órgão do sentido representado nas imagens a seguir, escreva o nome das secreções associadas a ele e as suas funções. Nós temos aí na letra A, secreções da saliva. Na letra B, nós temos secreção aí do muco. Na letra C, secreção do cerum, cera de ouvido. E na letra D, a secreção de lágrimas. Agora nós temos que falar as funções de cada um. As funções da saliva. Para que serve a saliva? Ela serve para dissolver substâncias químicas presentes nos alimentos, para que possam ser percebidas pelos botões gustatórios, além de umedecer o alimento para ser engolido. O muco da narina, eca! Que nojo! Mas ele tem a sua função. É verdade. A função é impedir a entrada de micro-organismos e partículas de poeira no nosso organismo. E o cerume, a cera de ouvido, também eca, mas também tem a sua função: impedir a entrada de micro-organismos prejudiciais ao corpo. Isso mesmo. E a lágrima? É bom chorar? Tem a função, sim. Ela umidifica os olhos e impede a entrada da poeira e micro-organismos prejudiciais ao corpo. Então, ela está limpando tudo. Então, podem chorar à vontade. Aquela famosa frase, crianças, onde os pais sempre falam: chorar não mata, chorar não morre. Pode deixar chorar. É verdade. Tem a sua função de limpeza. A número 4 da página 26, meus amores, está dizendo o seguinte: Sofia está bastante resfriada, coitadinha, nessa semana, e ela percebeu que, além de não sentir o cheiro de coisas gostosas, ou o cheiro bom ou o cheiro ruim, não está conseguindo sentir o gosto também dos alimentos. Curiosa sobre o assunto, a menina perguntou a um colega por que isso acontece. Ele, no entanto, não está bem certo do motivo e apresentou a Sofia diversas respostas. Assinala então a alternativa que apresenta a resposta correta. Vocês já viveram essa situação? Imagino que sim. Imagino que todos nós já passamos por isso, né? De estar resfriado, não sentir o gosto e nem o cheiro das coisas. Então, letra D, para sentirmos o gosto dos alimentos, dependemos tanto da gustação quanto do olfato. Assim, quando o olfato não funciona direito, a gustação também não funciona. A número 5 diz o seguinte: você já deve ter passado pela seguinte situação: estar em um local, um período noturno, quando de repente a luz acaba. Ah, que tédio, que raiva! Se você não tem uma lanterna ou uma vela para se locomover pelo local, deve usar outro de seus 5 sentidos, pois sem luz nossa visão não funciona muito bem. Nessa situação, o melhor sentido a ser utilizado é o tato, uma vez que por meio dele podemos nos mover com segurança. Sobre esse sentido, responda ao que se pede. E isso de fato é verdade, crianças. Quando acaba a luz e está na escuridão total, o ideal para caminhar é esticar os braços e levar as mãos. Só assim você vai observar os objetos que estão à sua frente e ninguém se machuca. Então, letra A, que órgão é responsável por esse sentido? A nossa pele. Letra B, no escuro você encostou em uma parede. Como ocorre a percepção desse objeto pelo tato, desde o momento do toque até sua chegada ao cérebro? Os receptores nervosos da pele captam as sensações proporcionadas pelo toque na parede, superfície lisa, dura e fria, e geram impulsos nervosos que são levados pelos nervos sensoriais até a medula espinal e depois ao cérebro, que interpreta essas sensações e responde a elas. Número 6.
Qual é a relação dos órgãos dos sentidos com o sistema nervoso? Os órgãos do sentido captam informações como luz, cheiro, pressão e calor, as quais são levadas por impulsos nervosos ao cérebro, que interpreta e transforma esses impulsos nervosos em sensações de claro ou escuro, quente ou frio, diversos cheiros e sabores, distinção de cores ou tato e entre outras. Número 7, para finalizarmos aí a página 26, temos, em relação à gustação, responda às questões a seguir. Quais são os receptores e onde eles se localizam? Nos botões gustatórios, que se localizam na nossa língua. Letra B. Qual é a importância do sentido da gustação para os animais em geral? Receber estímulos dos alimentos, os quais são transferidos para as terminações nervosas e levados ao cérebro, que produz a sensação de gosto, identificando os sabores. Número 8 da página 27. Para que o olho cumpra sua função de forma adequada, além da luz, é necessário que não existam alterações ou doenças que comprometem a visão. A seguir, estão listadas algumas alterações de visão. Associe, vai fazer a ligação do nome da alteração da visão à sua respectiva descrição. São os problemas de visão. Nós temos aí a presbiopia, que é a dificuldade para enxergar de perto em razão da perda progressiva de elasticidade do cristalino, a nossa lente natural. Nós temos aí o glaucoma, que afeta a região entre a córnea e o cristalino, podendo alterar a pressão do olho. Tem a doença também dos olhos, que é conhecida como catarata. Com o envelhecimento, o cristalino pode perder a transparência, o que impede a passagem dos raios luminosos até a retina. Tem a conjuntivite, que é muito conhecida por todos, que resulta de um processo inflamatório da membrana que reveste a região branca do olho. Temos aí o daltonismo, que afeta as células da retina que percebem as cores, resultando na dificuldade ou incapacidade de distinguir corretamente umas ou mais cores. A número 9 já está mostrando aí vários cores de olhos, verde, azul, castanho, são algumas das inúmeras cores de nossos olhos e dos olhos dos seres humanos. No entanto, o que denominamos cor dos olhos é, na verdade, a cor de uma estrutura que fazem parte do olho, pois outras regiões são transparentes ou brancas. Portanto, quando falamos da cor dos olhos de uma pessoa, estamos nos referindo à cor da estrutura do globo ocular, denominada de íris. Parabéns para quem está acertando tudo. E para finalizarmos, vamos para a página 28. Número 10. Observem a imagem que mostra uma orelha, órgão responsável pela captação das ondas sonoras, e responda às questões a seguir. Letra A. Considerando que a orelha é formada por regiões com diferentes funções, qual é a região da orelha que capta as ondas sonoras e como isso acontece? As ondas sonoras são captadas pela orelha externa, que compromete e compreende o pavilhão auricular, o meato acústico externo, o canal auditivo, e a membrana timpânica. O pavilhão auricular auxilia na captação e no direcionamento das ondas sonoras, que são conduzidas até a membrana timpânica, a qual constitui o início da orelha média. Letra B. A exposição prolongada a sons muito altos pode causar perda auditiva e danos irreversíveis à nossa audição. Quais regiões da orelha são afetadas pela perda auditiva? A perda auditiva pode estar ligada à orelha média, que amplifica os sons que recebemos, ou à orelha interna, que recebe os estímulos sonoros
e os envia ao cérebro. Número 11. Explique por que quando estamos resfriados e com o nariz entupido, não sentimos direito o gosto dos alimentos. Quando ficamos resfriados, o muco acumulado na cavidade nasal impede que as partículas de odor sejam percebidas. Como os sentidos do olfato e da gustação são fundamentais para a percepção do gosto, a dificuldade de sentir o odor dos alimentos compromete o seu gosto também. E para finalizar, a número 12. Quais sentidos nos possibilitam perceber que um alimento não está em boas condições para ser consumido? O olfato e a visão. A gustação não é considerada, pois entende-se que o alimento ainda não foi consumido. Ok? Façam as devidas correções. Ao finalizarem, enviem fotos para a professora Audilene. Beijocas! E fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula.